Antes de mais nada, eu já vou te avisar, esse anime só tem bicho tarado. Uma velha com cara de maracujá estragado rouba o bem mais precioso de um nerdola, e junto de uma menina maluca que acredita em espíritos, eles passam pelo céu e pelo inferno pra recuperar o jubileu do moleque. Mas o final desse vídeo é simplesmente surreal de bom. E aí, meu parceiro, tranquileba? Tuque na voz. E agora que o nosso querido One Piece entrou em ato, esse é o primeiro vídeo de outro anime aqui no canal. Então já deixa o likezão maroto que eu sei que você é safado e ainda não deu o like. Já comenta qual o próximo anime que você quer que eu traga aqui no canal. Se inscreve aí, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O anime já começa com uma garota chamada Momoyase trocando ideia com o namorado vagabundo dela, que já veio pedindo uma grana emprestada junto do corpo dela. A mina não pensou duas vezes e mandou uma bicuda na fuça dele. Mas o cara era uma tartaruga ninja disfarçada, meu parceiro. Desviou do chute e ainda revidou com um pontapé na boca do estômago dela. Olha os direitos iguais aí, ó. A Momo ficou caída no chão igual bosta e o namoradinho ainda terminou com ela só de meme. É isso que dá ser mulher de bandido. Só as amigas malucas dela pra apoiar isso. E ainda por cima, a mina tinha um crush num tal de Ken Katakura. E o sonho dela era achar um caba descolado como ele. Depois dessa, a Yase saiu cambaleando pela escola, mais torta que fila de banco em dia de pagamento. Foi aí que ela deu de cara com o nerdola tomando uma chuva de bolinha de papel. Mas ele nem reagia porque gostava de tomar bolada. E a mina, com sangue nos olhos, entrou na frente pra ver se eles eram machos o suficiente pra atacar a bola nela também. Ela sentou na frente do nerdola e tentou ser gente boa. Mas quando viu que ele tava lendo uma revista de alienígena, já meteu o pé de lá. Feio desse jeito, eu acho que ele que é o alienígena. Só que diferente de um nerd comum, esse aí foi correndo atrás dela. Ele percebeu que ela tava carente e já aproveitou pra tentar levar ela pro caminho das trevas. Sacou a revista de aliens que dizia que o presidente já deu um rolê em Marte. Encontrou uns cabeçudos por lá. O nerdola tentou convencer a mina a acreditar em ETs, mas ela fala que ele tá chapadão de tangue de maracujá porque isso nem existe. Xingou até a terceira geração do moleque e mandou ele parar de encher o saco. E o guri ficou mais depressivo que fã de One Piece quando viu que ia ficar 6 meses sem episódio. Mas a Yase percebeu que pegou pesado e foi lá pedir desculpas pra ele. Ela fala que não acredita em aliens, mas acreditava em espíritos. E o moleque começa a rachar o bico porque é lógico que espíritos não existem. A mina fica full pistola e conta que a avó dela era uma médium hardcore. Eu acho que essa véia fugiu do hospício, isso sim. E os dois começaram uma treta intelectual pra ver quem tava certo, o nerdola dos ETs ou a surtada dos fantasmas. Então eles fizeram logo uma aposta. Se ela provar que espíritos existem, o nerdola vira escravo dela. Mas se ele provar que alienígenas existem, aí ela que vira escrava dele. Então a mina vai de madrugada pra um prédio abandonado que dizem ser o ponto turístico dos OVNIs. Se ela subir até o telhado, vai ser abduzida e os ETs vão abrir o corpo dela pra fazer uns testes. E ela nunca vai ficar sabendo porque vão apagar a memória dela. E já dá pra ver que ela é maluca só de aceitar ir num lugar desses, né? Mesmo que não existam alienígenas, vai que aparece um mendigão lá pedindo doces ou travessuras. Tamo em véspera de Halloween, né? O nerdola tinha certeza que já viu um OVNI, mas apagaram as memórias dele depois disso. Enquanto isso, ele chegou num túnel abandonado. Se lá no prédio não tiver mendigo, pode ter certeza que aí vai ter. O moleque entrou no túnel tremendo mais que vara verde. Ele tava tão apavorado que se ouvisse um pio já tinha um ataque do coração. Só que nenhuma aberração tinha aparecido ainda. Aí ela conta que a família dela é toda esquisitona. Sempre que ela saía de casa, andava com a mão na cabeça pra espantar espíritos. Como se fosse um espantalho espantando os urubu. Mas sempre que ela chegava na escola, todo mundo zoava ela por isso. Ela vivia de saco cheio da avó por obrigar ela a andar igual uma maluca. Lá no túnel, o nerdola viu umas pegadas aparecendo do nada. Ele olha pra trás e tinha uma véia com uma cara de maracujá estragado, falando que deixava ele beber leite direto da fonte se ele deixasse ela brincar com malaquias dele. Pensa numa véia tarada. Ele já meteu sebo nas canelas porque nem se ela oferecesse 3 iPhone 20 ele aceitava. Mas o túnel parecia que não tinha fim, tipo pesadelo. Pra piorar, ele tentou correr da velha turba e tomou na jabiraca. Corre mais que o Flash e depois ainda quer pedir meu assento preferencial no busão. Enquanto isso, a Momo tava cercada por 3 malucos bizarros, chamando ela pra participar da festa do Pidiri. Ela tentou correr, mas os cabas pegaram ela e até rasgaram sua roupa. Tô falando que nesse anime só tem tarado. Esses caras eram ETs do planeta Serpo, conhecido como Serpianos. Os dois acabaram descobrindo que existem espíritos e alienígenas do pior jeito possível. Os aliens tentaram hipnotizar ela pra fazer ela ficar livre, leve e solta. Mas a guria tava firme e forte, até porque ela tava se reservando pra quando encontrasse o tal do Ken Katakura. Só que na hora que os malucos iam fazer peripécias, o celular dela começou a tocar. E adivinha quem saiu lá de dentro? Ele mesmo, o nerdola, que tinha sido amaldiçoado pela véia e conseguiu ficar mais feio do que já era. Eles se preparam pra sair na porrada e os ETs mostraram sua verdadeira identidade. Parecia o bonde do sapão mais louco que o Batman. Eles deram um empurrão no nerdola que deu de cara na parede. Enquanto os aliens queriam confiscar as bananas de todo mundo, ele reclama que ninguém nunca deu bola pra ele. Nem os ETs queriam o moleque. Só que a raiva dele foi aumentando até virar uma aberração de novo. Mas os aliens começaram a lançar magia negra e por algum motivo muito louco, a Yase lembrou da avó dizendo pra ela liberar o Ki. Toda a vergonha que ela passou na infância finalmente ia servir pra alguma coisa. Ela sempre achou que a avó dela tava viajando na maionese, mas agora ela ia se arrepender de duvidar da véia. Concentrou o Ki e destravou seus poderes paranormais. Ela tava parecendo um Mewtwo boladão. Deu um chute na cara de um dos ETs que mandou o bicho direto pra lua. Que nem era uma lua de verdade, era uma nave alienígena disfarçada o tempo todo. O nerdola ficou descontrolado e foi pra cima dela, mas ela conseguiu parar ele de boa com seus novos poderes psíquicos.
psíquicos. Enquanto a velhota tiver com o Jeremias dele, ele vai continuar amaldiçoado. Agora a Momo acredita em OVNIs e o Nerdola acreditava em espíritos. Só que ele ia ter que ficar de babá dele o tempo todo, senão ele ia perder o controle de novo e atacar tudo que vê pela frente. Ele começa a falar umas frases que só o Ken Takakura diria, e isso fez o coração da Ayase disparar mais rápido que o relâmpago Marquinhos. A mina já tava derramando leite condensado por ele. Quando ela pergunta o nome dele, ele simplesmente disse que era Ken Takakura, e o coração da guria tava pegando mais fogo que o Going Mary. Só que agora o rolê ficou ainda mais insano. A Momo recusou de vez chamar o cara de Ken Takakura, não conseguia nem olhar no olho dele, então decidiu que ia mudar o nome dele porque sim, e agora ele ia se chamar Okarun, só porque o cara é fã de ocultismo. Eles passaram a madrugada inteira andando juntos, e já estavam tão próximos que o guri até peidou na cara dela. Assim que o sol nasceu, ela confirmou que a velha Turbo não ia aparecer, porque espírito só curte das caras de noite. Os cabas são tipo os mob de Minecraft, se tomar um solzinho já pega fogo, meu parceiro. Então ela convidou o Okarun pra ir na casa dela, e você sabe muito bem o que eles vão fazer, né? Assistir um Look Animes na TV porque não tem coisa melhor. Inclusive já se inscreve aí se não for inscrito. Quando chegaram lá tinha uma pilastra logo na entrada, e foi só passar por ela que o guri começou a pegar fogo. A avó da Momo meteu uma barreira braba pra proteger a casa dos espíritos que vêm pedir doces ou travessuras. Ela tirou o selo e dessa vez ele conseguiu passar de boa. Só que agora eles vão pegar fogo na cama. Isso porque o Okarun descobriu que ela tava assistindo o Luke sem ter deixado o like no vídeo e tacou fogo na cama. O maluco ainda ficou com o cabelo todo queimado, parecendo que enfiou o dedo na tomada. E os dois estavam sozinhos em casa. Ela manda ele fechar a porta pra ela poder se trocar, mas ele não podia ficar longe dela, né? A não ser que ela queira que metade da casa seja destruída. Então ela troca de roupa e empresta um pijamão pro Okarun, mas só fez isso pra ver se ele realmente estava sem seu precioso lá embaixo. Mas não precisava nem confirmar, porque aquela velha tarada acabou com a vida do moleque. Ela fala que é culpa dele por vir com aqueles papos maluco de alienígena, mas ele fala que não queria perder a oportunidade de falar com ela, até porque não é todo dia que uma gatinha dessas vem conversar com um nerdola esquisito como ele, né? Ele ficou meia hora com uns papinhos de depressivo e tal, ela mandou ele virar homem. Fala que ele só não tem amigos porque fica afastando eles. O moleque chama ela de horrorosa por ficar tocando na ferida, e os dois já começam a tirar uns 5 minutos sem perder a amizade. Mas no meio da treta alguém tocou a campainha, e ela sabia que não era a avó dela que tinha voltado, porque ela tem uma campainha especial só pra espíritos, e como ela tirou o talismã do lugar, os espíritos começaram a invadir a casa. Agora o plano era sair pelos fundos e colocar o talismã de volta, mas o Okarun tinha que sair de perto antes se não quisesse virar churrasquinho. Só que uns muros gigantes apareceram do nada, e agora não tinha mais pra onde fugir, e ela nem podia colocar o talismã porque senão o nerdola ia queimar junto. Eles começam a soltar molho de tomate pelo nariz, e ficou tudo em preto e branco. Apareceu um monstrão cabuloso que parecia Thaís Carla, e agora ia começar a porradaria de verdade. O gordão meteu logo um socão que abriu uma cratera na parede, mas o talismã nem amassou. Esse maluco parecia um lutador de sumô, e é claro que ele também era taradão igual os outros alienígenas. Ele soltou até um pó de carvão pela boca. Só que a Ayase não podia lutar enquanto controlava a maldição do moleque, então ele já começou a se transformar na velha Turbo e pediu pra ela liberar a maldição, enquanto controlava só o cérebro dele. E por incrível que pareça, deu certo. O Buda ia macetar os dois, mas ele salvou ela bem na hora. Ficou parecendo até o Kakashi Super Saiyajin. O cara saiu de um nerdola fedido pra um maluco super descolado, só que agora ele tinha a personalidade de um depressivo e só queria pular da ponte. Ela fala que ele tá muito estranho e ele fala que ele é realmente um cara muito esquisito. E a Momo fica completamente maluca porque essa era outra frase do Ken Takakura. Enquanto ele tava distraído, o ETzão já aproveitou pra espremer ele igual um mosquito, mas o moleque se moveu na velocidade da luz e arrancou os dedos do gigante só de meme. E ela fala que se pá, agora eles têm alguma chance, mas o monstro chegou bem pertinho pra dar um beijão nele, e ele já logo soltou um suco de morango pela boca, tomou um tapão na zoreba e saiu voando pra longe. Ainda quase foi esmagado, mas a Momo puxou ele no último segundo. Ele fala que o corpo dele não aguentava se mover tão rápido assim. Aí ela percebe que o monstrão tava fazendo uma postura de sumô, e pensou que se fizesse ele encostar a mão no chão, eles venciam. O nerdola já disparou a milhão e conseguiu estourar o joelho do bicho, e foi só encostar no chão que a mão dele derreteu na hora. Só que o safado tava trapaceando e deu uma piruleta pra não encostar a outra mão. Afundou a Ayase na parede e o Okarun não conseguia nem se transformar pra salvar ela. Isso porque mesmo quase virando panqueca, ela tava controlando a maldição. O moleque fala pra ela liberar logo a maldição porque o corpo dele não importa. Ele nem tem mais o Malaquias dele. O maldito meteu outro murro na boca dela e começou uma sequência de golpes sinistra. Mas na verdade isso tudo fazia parte do plano dela. Puxou o Okarun pra perto dela e depois o talismã, porque com aquela cratera que o Balufo fez, eles conseguiam ficar fora do templo. Então ela só precisou colar o talismã na pilastra que o safado já começou a virar churrasquinho. Os dois se abraçaram de medo e no fim deu tudo certo. Mas ela não podia tirar o olho dele por um segundo que o moleque já se transformava na véia. Tudo voltou ao normal, menos o cabelo dele, que agora tava parecendo de um dançarino do tico-teco. Só que ela ficou tão esgotada que desmaiou e ele acabou se transformando na velha estragada de novo. O episódio 3 já começou de um jeito sinistro, com uma velha mascarada tentando adivinhar a idade do moleque. Tentou descobrir sobre toda a vida dele, mas ela errou foi tudo. Pensou que o garoto gostava de curry, mas na real ele só gostava do lamenzão do Naruto. E tudo isso sendo transmitido na TV. Quando as filmagens acabaram, o pessoal começou a falar que ela era uma fraude. Se a adivinhação existisse de verdade, ela já teria acertado os números da Mega Sena, né? Então ela foi embora de lá passando vergonha. Essa aí é a Dodória Santa. Todo mundo conhece ela, mas ninguém acredita
que ela realmente tem poderes paranormais. O motorista pediu pra ela fazer uns truques de mágica e ela logo desceu do carro em movimento. Véia caloteira não quis nem pagar o Uber. Enquanto isso, o Okarun já tinha se transformado na velha Turbo e tava quase fazendo peripécias com a coitada da Yase, que desmaiou. Mas foi só ela levantar a guria pela perna que veio um pedaço de pau voando pra cima dela. O prego arrebentou a madeira e mandou a maldição voando pra longe. E aquela velha adivinha é a avó da Yase. E ela tava inteirona com 80 anos nas costas. Ainda sacou um taco de beisebol pra arregaçar o moleque. Então começou a hora da porrada. A velha Turbo vai pra cima da vovozona e já começou a fritar. Ainda por cima caiu na armadilha e ficou presa em um círculo. E toda vez que ela tenta sair, ela pega fogo. Porque a Dodoria colocou uma barreira espiritual com um prego de Kairoseki ali. Ah não, tô confundindo os animes. A avó da Yase chegou bem pertinho da velha Turbo, que ficou furiosa. Falou que a coroa não ia conseguir prender ela lá pra sempre. Mas a Seiko e a Yase queria mandar essa velha de volta pro inferno, pra rebolar lentinho no colo do capeta. Meteu uma série de pauladas no pote da véia estragada, que chamou ela de bruxa véia. Olha quem fala, né? Quando a Seiko foi dar o golpe final, a velha Turbo segurou o taco e disse que se for queimado, o garoto ia pro saco também. Mas a avó da Yase tava cagando pra ele. Fez outro círculo e queimou a velha Turbo até sobrar só as cinzas. Depois disso, a Yase acordou assustada e foi correndo atrás do Okarun. A avó dela tava lá assistindo a TV e meu parceiro, com uma véia dessas, eu que dava um iPhone pra ela. E ela desconfiou que a Momo tinha visitado um lugar assombrado. A Yase pergunta se ela viu um espírito nerdola andando por aí. E a vovozona fala que já mandou ele pro inferno. A guria fica full pistola, mas a coroa fala que ela nunca acreditou em maldições e nem espíritos. Então a Momo respirou fundo e pediu desculpas por sempre chamar a avó de maluca. E perguntou o que aconteceu com o garoto. Então a coroa mandou ela ir pro templo e ver com seus próprios olhos. E foi só ela entregar a informação que já voltou a xingar a véia de maldita. Ela foi correndo a milhão porque achou que o moleque tinha ido de vala. Mas chegando lá, o Okarun tava de boa, mandando um pão com mortadela pra dentro. Ele fica feliz que ela tá bem, mas a Yase fecha a porta na cara dele e começa a xingar porque ele tá vivo e se preocupou à toa. Mas na verdade ela tava aliviada que o seu Ken Takakura tava bem. A avó dela pergunta desde quando ela faz amizade com monstros e tomou o maior susto. O Okarun não pode sair do templo porque se ele sair a maldição vai ativar de novo. E ela não queria admitir, mas já tava caidinha por ele. Ela contou pra avó que ganhou poderes paranormais depois de lutar contra alienígenas. E a véia riu da cara dela porque ETs não existem. A Yase só não julga porque também pensava a mesma coisa um dia atrás. E é aí que entra a história da velha Turbo, que é uma yokai bem sinistra. Ela decidiu se esconder em um túnel, mas quando a avó da Momo foi lá dar uma espiada, a energia espiritual era tão tenebrosa que nem conseguiu chegar perto. Nesse mundo existe o Jibakurei, um espírito que se prende em alguns lugares e são praticamente invencíveis em seu território. Pra piorar, a velha Turbo acabou se fundindo com ele. Agora eles eram uma mistura do demônio com o capiroto. A avó só mandou a Yase esquecer o que aconteceu e viver em paz. Mas ela não podia fazer isso porque é culpa dela que o Okarun se transformou nesse monstro. A Momo é fã do Ken Takakura e perguntou o que ele faria em uma situação dessas. E já que ela não queria desistir, o único jeito era desafiando a velha Turbo pra uma corrida, porque ela tem confiança absoluta nas suas pernas de papalégua e vai aceitar na hora. O plano é tirar a velha do território dela pra deixar ela mais fraca e meter um porradão no meio da fuça. Só que a avó da Momo não pode ajudar muito, porque ela só consegue usar seus poderes se tiver dentro da sua região. Agora é hora de treinar e virar um novo Goku. A Dodoria decidiu ajudar os dois a ficarem mais fortes, então o Nerdola vai passar pelo treinamento do Rayleigh. A vovó resolveu tirar um ronco porque eles iam começar a treinar amanhã. Menos o Nerdola, ele tinha que começar a fazer 200 flexões e 200 abdominais agora mesmo. Vai ficar trincadão, hein, meu filho? Ele volta com aqueles papinhos de depressivo e ela fala que ele ficou mó estiloso naquela forma de demônio. Enquanto isso na TV, aquele cara que apareceu no começo do anime é desmascarado e parece que a Dodoria Santa tava certa sobre tudo. O Okarun tava morrendo de vontade de soltar um barro porque já faziam 3 dias que ele não ia no banheiro. Só que a Momo não queria deixar porque não podia tirar o olho dele, ou seja, ia ter que ver ele cagando. A avó pergunta como ela tá conseguindo conter o poder da véia Turbo e ela fala que tá espremendo a hora dele até caber na palma da mão. Só que agora tudo que ela consegue fazer com seus poderes psíquicos é levantar umas pedrinhas michuruca. Mas quando tava lutando contra os aliens, parecia que ela era invencível. A véia fala que ela depende muito da visão e tinha que usar mais os outros 5 sentidos. O Okarun tava desesperado pra soltar o barranco e foi correndo pro banheiro da casa dela. Só que a Yase não queria deixar porque a casa ia ficar fedendo. Mas no fim nenhuma das duas conseguiu impedir o moleque. Só que foi só a Momo tirar os olhos do Okarun por um segundo que a velha Turbo spawnou. Ela tentou chamar a avó dela, mas a coroa tava tendo um derrame cerebral. Isso porque a maldição da véia permite que ela estoure os miolos de qualquer um que o Okarun já viu. Então a velha Turbo falou que se a Momo não for ao túnel hoje à noite, ela vai mandar todos pro inferno. E a Dodoria pergunta o que diabos acabou de acontecer. Ela fez os dois usarem roupas de macumba pra se proteger dos espíritos. Ficou enchendo o saco da Yase e ela já logo meteu o pé, mas deu um abraço nela por trás e falou pra tomar cuidado. E se despediu com aquele cheirão de nicotina na cara dela. Eles foram de bike até o metrô pra não ficarem cansados na hora da luta. E a Momo falou que vai fazer aquela velha Turbo se arrepender de ameaçar sua família. Então, quando eles finalmente chegaram no túnel, começaram a discutir pra ver quem entrava primeiro. Só que os dois eram bunda moles e foram lado a lado. O plano era trair a velha pra fora da cidade pra deixar ela mais fraca. E a Momo fala que já que eles conseguiram derrotar aquele alienígena, eles também podem derrotar essa velha safada, né? Afinal, o que é uma velha perto de um lutador de sumô, né? Mas uma cabeça gigante apareceu e eles ficaram desesperados. Eles iam dar meia volta, mas apareceu outro pote gigante tampando a saída. A Yase arremessou 4 tacos de beisebol de uma vez, mas os olhos da velha viraram bocas e ela devorou tudo. Então eles decidem liberar a maldição do Okarun e ele já fica
fica todo bad vibes de novo. Só que é claro que a véia não ia deixar ele usar seus próprios poderes contra ela, né? Então ela devolveu o Shenlong dele e arrancou seus poderes. Agora não passavam de dois moleques indefesos contra uma maldição absurdamente forte. Eles estavam prestes a ser devorados. E a Yase lembra da sua avó falando que tinha que desafiar a véia Turbo pra uma corrida. E foi exatamente o que ela fez. Falou que aquela maldita tava com medo de perder uma corrida pra eles. E a coroa já logo voltou pra sua forma original. E aceitou o desafio porque era impossível ela perder uma corrida. Perguntou quais eram as regras e a Momo fala que é só um pega-pega. Ela tinha que contar 10 minutos e correr pra tentar pegar os dois. Mas ela não podia quebrar as regras, senão só ia mostrar que é uma fracassada. Mas a velha aceitou de boa porque odeia quem quebra as regras. Quando ela começou a contar, os dois já meteram o pé de lá. Mas ela acha que devia ter pedido mais tempo porque vai ser muito difícil sair da cidade em 10 minutos. Mas se eles já estavam achando isso ruim, imagina quando perceberam que ela tava contando 1 minuto a cada 1 segundo. Então passou 10 segundos e ela já engoliu a Yase em um monte de tripas. O Okarun fala que isso não é justo porque ela quebrou as regras. Mas ela fala que as regras não diziam como ela devia contar. Os 10 minutos dele também acabariam em um piscar de olhos. E ele já ia ser o próximo. Mas lembrou que ia perder a Yase pra sempre. E já pulou pra aceitar aquela oferta da primeira vez que ele encontrou com a véia. Mordeu os maracujá murcho dela e ela já começou a se contorcer toda. Não conseguiu usar seus poderes, então não tinha escolha a não ser amaldiçoar ele de novo. Se transformou num capetão e agora só precisava devorar a menina pra acabar de vez com isso. Mas ela começou a ser esmagada e não tava entendendo nada. Isso porque a Yase seguiu o conselho da avó dela de não depender só da visão. E conseguiu comprimir a hora da velha sem nem olhar pra ela. No último segundo, o moleque voltou pro seu corpo e a vovó Turbo se transformou em um mini demônio no ombro dele. Só que a Momo fala que ela já era e pergunta como eles vão fazer pra ela sofrer dessa vez. Mas um caranguejo enorme aparece quebrando tudo e mandando eles devolver a vovó Turbo. Esse aí era o tal do espírito preso no túnel e começou a perseguir eles no meio da rua. Eles quase foram esmagados, mas o Okarun conseguiu se transformar e tirar os dois de lá. Mas eles estavam com problemas porque ele não conseguia fazer a curva por causa do peso dela. Então os dois tiveram que pular do precipício e estavam prestes a virar panqueca. Ele até conseguiu girar as pernas igual um helicóptero por 3 segundos, mas perdeu as forças e voltaram a cair com tudo. Por sorte, a velha, que tava presa no ombro dele, se enroscou em um telhado e amorteceu a queda. Mas não deu nem tempo de respirar que o caranguejo já tava caindo em cima deles para destruir tudo. Meteram sebo nas canelas e tinha um monte de gente na rua. Mas como eles não conseguiam ver os espíritos, pareciam que era só um jovem levando a namorada de cavalinho. O caranguejo tava quase alcançando eles entrarem em um hotel. As pessoas não conseguiam enxergar a maldição, mas viam que tava tudo sendo destruído. Os dois caem em uma fonte termal e o Okarun fala que eles estão ferrados porque a água é o habitat dos caranguejos. Mas a Yase fala que é exatamente o contrário, porque a água quente contrai as fibras musculares do caranguejo. Então ele não ia conseguir se mexer por um bom tempo. Ele ficou vermelhão e a mina só conseguia pensar que esse bichano cozido ia ficar uma delícia. Eles aproveitam pra sair da cidade, mas uma multidão de nega apareceu. E a velha pergunta se eles acharam que podia escapar tão fácil assim, porque tinha um cemitério perto dali e ela pediu pros espíritos darem uma ajudinha. A Momo tropeçou no meio do caminho e agora eles estavam lascados, porque o caranguejo voltou a se mexer e deixou os dois completamente encurralados. Ela fala que se o Okarun não der tudo de sim, os dois já eram. Então a rapaziada já pulou pra cima deles, mas o guri atropelou todo mundo. Eles não conseguiam fazer curvas, mas a Yase assistiu muito Homem-Aranha e deu um jeito. Se agarrou nos postes de luz com seus poderes e conseguiu despistar aqueles lazarentos. Mas o caranguejo tava louco pra se vingar por quase virar cozido. Eles subiram em cima da pinça dele e pularam de um prédio. Ela se agarrou na Torre Eiffel, mas o moleque tinha voltado ao normal sem perceber. Os dois começaram a cair e com as últimas forças o Okarun conseguiu se transformar por 2 segundos e aterrissar. Eles caíram no chão igual bosta e o corpo dele parecia que ia se desintegrar. Só que nessa brincadeira a Momo acabou soltando a véia Turbo sem querer e ela apareceu dando uma voadora nos dois. A véia fala que eles só sabem trapacear e a guria começa a xingar ela em inglês. A velha ficou furiosa, mandando ela falar direito e se fundiu com o caranguejo. Pensa num bicho feio. Falou que ia continuar com o desafio e ia dar mais 20 segundos pros dois correrem. Mas a Yase fala que só precisa de 1 segundo e a véia não entendeu foi nada. Bem na hora um trem-bala passou a milhão e ela se pendurou na janela. A vovó Turbo é conhecida por correr a 100 km por hora, mas a velocidade máxima daquele trem era de 120 km por hora. Então na teoria não tinha como aquela velha maldita alcançar eles. Só que ela pula em cima do trem e fala que eles são muito burros, porque os trens nem sempre podem andar na velocidade máxima, já que eles precisam desacelerar nas curvas. Mas ela podia correr a 100 por hora sem parar. Só que a Momo fala que quem tava ferrado era a velha, porque tudo que ela conseguiu foi pegar uma carona em um trem que ia levar ela direto pro inferno, já que a vovó gatinha tava esperando na fronteira pra cidade de Kamigoin. A Yase segurou pra que ela não conseguisse escapar, e foi só sair da cidade que a velha explodiu. Várias jovens começaram a sair de dentro dela, e eles finalmente conseguiram. A velha Turbo se desintegrou por completo. A avó da Momo fala que aquele túnel é o lugar onde aconteceram coisas horríveis com aquelas meninas que saíram do corpo da velha. Fazem anos que os médiuns estão atrás da vovó Turbo, e ela sempre aparecia em um lugar onde tinha um espírito de alguma menina que foi de comes de uma forma injusta, pra consolar elas e não ficarem sozinhas. A intenção era boa, mas ela acabava atacando os vivos e isso era proibido. De noite elas já aproveitaram pra cozinhar aquele caranguejo enorme e brigaram pra ver quem ia ficar com o pedaço maior. O Okarun fala que não tá com fome e elas podiam pegar o dele se quisessem, e aquelas malucas já esvaziaram o prato dele em 1 segundo. Ele não conseguia acreditar que elas estavam comendo caranguejo depois de tudo que aconteceu. A vovó fala que ele é muito fresco pra ser um homem e pergunta se ele realmente tem aquilo no meio das pernas. Ele fala que é óbvio que sim e agradece por recuperarem. Então a véia fala pra deixar ela ver se o Malaquias realmente tava lá, e o moleque não queria deixar
deixar de jeito nenhum. Pediu pra Yase ajudar, mas ela só queria saber de comer o caranguejo. Só tem maluco nessa casa. Depois disso eles se despedem e a Momo fala pra ele tomar cuidado na volta. A coroa fala que da próxima vez ele não escapa. Esse aí é maluco de recusar uma véia dessas. Eles falam adeus e ficam meia hora pensando nisso, porque adeus quer dizer até nunca mais, né? Então a Yase fala que vê ele amanhã na escola e ele fica todo feliz. E o episódio acaba. Meu parceiro, esse anime é doido demais. Certeza que o cara que escreveu esse anime bebeu gasolina pensando que era água. Mas o que você achou desse vídeo? Comenta aqui qual o próximo anime que você quer que eu traga aqui no canal. Aproveita pra assistir esse último vídeo aqui, ó, que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Até a próxima, Luffy.